Olá, pessoal. Está no ar mais um Aliança Cast nesse dia maravilhoso, onde estamos aqui para ter uma entrevista com um camarada muito especial, uma pessoa muito bacana. Tem pessoas que é Deus que nos apresenta, né, gente? Para nós hoje é uma alegria estar recebendo aqui conosco no Aliança Cast o pastor Júlio César, meu amigo. Que alegria, Pê, estar com o senhor aqui. Um prazer, uma alegria estar com toda essa audiência abençoada. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Com certeza. Gente, pastor Júlio tem muita coisa boa para compartilhar com a gente. Pastor, fala para nós aí, você é de que cidade, família, igreja? Compartilha para nós aí, só para muitos que não te conhecem. Amém. Boa pergunta. Tem muitas pessoas que também me conhecem e acreditam que eu sou, por exemplo, do eixo São Paulo e Rio, né? Aham. Eu sou de Foz do Iguaçu, no Olha Paraná, natural de Foz do Iguaçu. Meu pai é de Minas, meu pai é de Governador Valadares, minha mãe de Cachoeiro Itapemirim, aqui próximo. Meu Deus. É, bem próximo. Duas cidades quentes. Pois é. E aí foram para Foz do Iguaçu, se encontraram lá, e por conta da construção da Itaipu Nacional. E eu nasci lá, nasci em Foz do Iguaçu, estou lá há 41 anos. Uau. Terra abençoada por Deus, terra das cataratas. Você que não conhece Foz do Iguaçu precisa conhecer que aquilo é um paraíso. Divino, muito bonito. Divisa do Paraguai. Atravessou a ponte. Isso aí. Pastor Júlio, fala para nós aqui, querido. Compartilha conosco essa galera que está aqui, muitos líderes, muitas pessoas. Eu acredito que tem acompanhado o seu ministério. Você tem sido uma voz profética para essa geração. Como é que começou tudo aí no seu ministério? Fala um pouquinho para nós. Amém, amigo. Eu sou casado há 19 anos e nesse interim eu comecei liderando jovens. Uau. Em uma igreja em Foz do Iguaçu. Um líder de jovens mudou de cidade e, de repente, o pastor me chama e diz, a partir de agora você é líder de jovens. É você. É você. Aí eu quis dizer não, mas aí ele muito sábio disse, não, eu estou te colocando porque foi Deus que mandou. Aí não tem como dizer não, né? Eu assumi com muito temor e tremor, eu assumi a responsabilidade. Foram 7 anos liderando jovens, uma escola. Eu sempre digo que todo pastor, todo líder que um dia teve a oportunidade de trabalhar com jovens, ele é diferente. Ele é diferente. Por lá também. Ele consegue entender essa geração, né? Ele consegue entender o que é uma geração crescendo, evoluindo. Então, foi um tempo muito precioso. E, nesse tempo, eu comecei a despertar para o ministério da palavra. Porque, às vezes, não tinha quem pregasse nos cultos de jovens. Então, eu tinha que pregar. Aí, eu fui me dedicar a isso. Preparar sermão, preparar esboço. Eu lembro que eu comprei um livro chamado Pregador Eficaz. Meu Deus, eu lembro. E aí eu me dediquei nesse livro, me ateve esse livro, aprendendo sobre hermenêutica, sobre homilética, sobre exegese. E aí comecei a fazer um curso de teologia, fiz o básico, fiz o médio, fiz o bacharelado, né? Fui para o seminário. Então foi um tempo muito precioso. E quando eu me vi, eu estava recebendo convites para vários lugares pregar. E nisso teve aquela transição, porque eu tinha o meu trabalho, eu tinha a minha profissão, onde eu me dediquei muito, então eu tive que passar por uma renúncia muito grande. Deus me fez um pedido que me custou muito, que foi abrir mão de tudo para viver do ministério. E isso, para mim, me custou demais, foi assim, muito difícil. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que valeu a pena, né? Eu sempre digo, apóstolo Mário, que o nosso maior desafio é compreender que um dos grandes desafios que nós temos é compreender que por trás de cada pessoa tem uma história. Uau. Nós não somos frutos dos resultados que temos hoje. Por exemplo, as pessoas olham, né, número de seguidores nas redes sociais, as agendas, cartaz, mas a gente não é fruto disso, isso é reflexo. Sim. O nosso fruto é as nossas renúncias, a nossa história que nós vemos construído com Deus, né, ao longo dos anos. É então, o que muitos jamais vão poder ver. Né? Jamais, exatamente. Então, nós temos essa história aí de caminhada com Deus dentro do ministério. Legal. E foi aonde Deus nos despertou e hoje estamos aí colhendo fruto disso. Né? Que benção. Pastor Júlio, você está caminhando hoje assim, ministrando em muitos lugares. Existe uma ministração específica que hoje você está ou... Existe. São multiformas. São multiformas. Pela misericórdia de Deus, por exemplo... Deus tem me colocado em alguns seminários de obreiros, isso tem me dado uma maturidade muito grande. Eu tenho visto isso amadurecer no meu ministério. Uma palavra para liderança, para empreendedores. Há poucos dias eu tive a oportunidade de ministrar
pela primeira vez num hotel para muitos empresários. Legal. Então, com uma mensagem mais madura, né? Mas é um tempo de transição. Eu preguei muito para jovens há um tempo atrás, né? Então, assim, hoje, não que eu não ministre também conferências, seminários para jovens, mas hoje eu vejo esse amadurecimento, essa transição acontecendo. E é natural, né? É natural, ao longo dos anos, a gente vai passando. Claro que eu não sou pastor de igreja. É difícil para a gente que não pastoreia, não lidera uma igreja falar sobre liderança. Mas eu falo do conceito. Sim, isso não sim. impede a gente falar sobre liderança, porque a gente vai falar do conceito de liderança, e isso é muito bom, traz uma bagagem, porque todo final de semana a gente está sentado com o pastor. Então, hoje eu estou aqui com o senhor, estou aqui com o apóstolo Mário, amanhã eu estou com outro pastor lá em Goiânia, e aí vai. Então, isso vai dando a nós uma bagagem, um conhecimento, a gente vai vendo as dores, as dificuldades, as renúncias, os desafios, e isso vai calçando, embasando, fundamentando a nossa caminhada, e isso é muito bom. Que bênção. Pastor Júlio, a gente tem percebido nesse tempo, a igreja, desde a pandemia, né, ela teve que se adequar à questão de redes sociais, né, mídia, podcast, como estamos aqui também. O que você me fala sobre isso aqui? Fala alguma coisa para nós, você que tem essa bagagem aí infinita. Amém. Como é que é esse negócio? Como é que foi também para você entrar em tudo isso? Amém. Como é que está sendo hoje? Fala para nós aí. Legal. Ótima pergunta, ótima pergunta. Pela misericórdia de Deus, eu tive assim um crescimento muito exponencial nas redes sociais. E foi uma graça que Deus nos deu. Eu escrevo desde muito pequeno. A escrita, para mim, é muito natural, porque eu fui despertado quando eu era muito novo, né? Então, eu escrevo assim... desde a época do colegial, tive a oportunidade de escrever poemas na escola. Colegial. Participar de concurso de redação representando a escola que eu estudava. Então, aí, com o advento da internet, o que eu fiz? Eu montei um blog e comecei a escrever nesse blog. E eu recebi, em média, 4 a 6 mil visitas diárias nesse blog. Aí, quando entra o Orkut, eu venho para o Orkut, que foi uma das primeiras redes sociais que teve essa abrangência muito grande. Do Orkut, eu fui para o Facebook. Facebook, eu fui para o Twitter. Do Twitter, eu fui para o Instagram. E quando eu vi, as coisas aconteceram, né? No Instagram mesmo, na pandemia, foi onde virou assim, aquela chave. E, graças a Deus, hoje... Eu falo só no Instagram para 9 milhões de pessoas todo mês. A cada 30 dias, o meu alcance é para 9 milhões de pessoas só no Instagram. Se juntar todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, são mais de 15 milhões de pessoas que recebem um conteúdo meu mensalmente. Meu Deus. E assim, muitos pastores, muitos líderes me perguntam, né? Onde tudo isso começou, qual é a chave e como isso aconteceu. E, amigo, eu nunca tive a internet como uma resistência. O problema maior é que muitos líderes resistiram à internet, tiveram esse bloqueio de entrar na internet. Mas isso aconteceu também com o rádio. Sim, não sei se o senhor lembra. Lembro. Quando veio um rádio, muitos pastores tiveram dificuldade de ir lá... criar um programa na rádio. Depois eles viram que não tinha como voltar, tinha que participar daquilo, então começaram os programas evangélicos nas rádios. A televisão também a mesma coisa, houve resistência. Depois a igreja também acabou abraçando. E com a internet a mesma coisa. Mas a pandemia, amigo, foi crucial para que houvesse esse despertamento. Não tinha como você Não fugir. tinha como. Apóstolo Mário, eu sempre digo que tudo que Deus permite, Deus usa. Sim. Tem coisa que não é vontade de Deus. O Covid, eu tenho certeza que não foi vontade de Deus, mas Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele usou. Tudo que Deus permite, Deus usa. E Ele usou para despertar... Eu acredito. A nossa liderança para estar nas redes sociais. Porque é um caminho sem volta. Verdade. Então, muitos pastores que tiveram resistência com a internet tiveram, por obrigação, montar montar ali um tripézinho, colocar o celular e fazer o culto, porque era o único meio de comunicação com a igreja, que estava com as ovelhas todas presas dentro de casa por conta dos lockdown.
E esse foi o único meio de comunicação que teve. Então, eu louvo a Deus porque existe hoje um despertamento. Amigo, mídia hoje é ministério. As igrejas mais influentes do Brasil hoje têm pastores da mídia. Pastor responsável pela mídia. Uma liderança responsável pela mídia. A mídia hoje se tornou ministério dentro das igrejas. Eu me lembro que logo no começo da pandemia, nós ouvimos uma liderança lá de Bogotá. Certo. Do Cash Luna. Aí o filho dele, pastor Cachito Luna, ele ministrou para nós, os pastores, e ele falou, hoje só na igreja online que nós temos em média 8 mil pessoas. Que são assistidas, elas têm culto, nesse culto elas são assistidas, elas são cuidadas, dizimam, ofertam e não perde culto. Igreja online. E isso faz o quê? Foi em 2020... Não, 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Olha aí. 2019. Olha aí. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, mas como é que pode a igreja online funcionando desse jeito e tal? Aí, 2020, bum, entrou a pandemia. Por exemplo, eu lembro que eu entrei na rádio, e depois da rádio eu entrei na televisão. Muito bom. E quando veio a pandemia, eu falei, pronto, agora é... Muito bom. Aí entramos nesse sistema todo aí. Muito bom. Mas é questão de visão, né, amigo? É a nossa visão que nos faz... que nos coloca à frente... de tudo. A visão, ela planeja, ela antecipa aquilo que está para acontecer. Então, um líder de visão, um líder visionário, ele sempre vai estar à frente dos demais. Verdade. Porque a águia, ela é conhecida pela visão. E o cristão, ele tem essa tipologia, essa simbologia na Bíblia. Isaías falou sobre isso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Então, a visão, ela sempre vai nos fazer estar à frente nos processos. Então, é muito bom esse planejamento. E eu sempre faço essa pergunta para alguns pastores, para alguns líderes que eu tenho a oportunidade de sentar. O Covid foi uma realidade e foi uma demonstração para nós que não vai ficar por aí. A ciência está falando de, no mínimo, eu vi uma matéria há poucos dias de, no mínimo, nos próximos 30 anos, mais 4 pandemias. Meu Deus. Nos próximos 30 anos, mais 4 pandemias. Eles estão esperando que isso aconteça. Talvez não na proporção do Covid, mas são pandemias. Então... como algumas epidemias aconteceram, né? Houve muitas epidemias. Agora, 4 pandemias, que é um contexto muito maior. Nós, como igreja, estamos preparados? Se amanhã surgir, nós temos que estar preparados. Com certeza. Então, o líder visionário, ele está preparado para isso. O que faz José governar o Egito foi a antecipação de uma crise. Não foi a interpretação do sonho. Porque, imagina, pensa comigo, quantos magos, quantos sábios, quantos místicos havia dentro do palácio de Faraó, que outrora já haviam interpretado sonhos. Então, o que chama a atenção de Faraó não é a interpretação do sonho, porque isso já havia acontecido com Faraó. Agora, quando José traça um planejamento, quando José antecipa uma crise mediante ao sonho, o Faraó olha para ele com outros olhos. Opa! O Faraó olha e diz assim, acendeu uma luz. Eu tenho um líder aqui, eu tenho alguém aqui que é visionário, eu preciso ter esse camarada do meu lado. Faz sentido, né? Então, quando José fala, o senhor tem que ter alguém. Exatamente. Então, uma igreja que governa é uma igreja que antecipa. Uma igreja, quem governa antecipa. Né? Então, a igreja que governa, um líder que governa, ele está preparado para amanhã ou depois. O que nós aprendemos com o Covid tem que ser aplicado nos próximos anos. Aquele que adianta, governa. Né? Quem adianta, governa. O senhor acredita nisso? Eu acredito. Acredito piamente. Nós temos cuidado desse detalhe, de ter esse lema. Quem antecipa, governa. Perfeito. Mas quando se abre uma igreja, eu falo sempre que abrir uma igreja não é difícil. Você chega num lugar... Perfeito. Aluga um imóvel, compra cadeira, púlpito, microfone e tal, contrata músicos, faz o ministério louvor e o pau quebra. Opa, abrir uma igreja. Perfeito. A questão não é a igreja começar. Perfeito. A questão é a igreja que vai permanecer. Perfeito. É a igreja que vai ter visão do futuro, vai ter visão de expandir o evangelho. Porque eu não consigo ver o evangelho como algo que fica estagnado. Perfeito. Evangelho é crescimento em todo o tempo.
Tanto que com os apóstolos foi diferente. A primeira pregação, quase 3.000, depois 5, e até hoje estamos aí nessa crescente. Perfeito. Eu acredito nisso, e você? Acredito piamente. Eu vi, por exemplo, há poucos dias eu vivi uma experiência de uma igreja, de um empresário que gastou ali quase 6 milhões numa estrutura maravilhosa. E ele pega a estrutura e coloca na mão de um pastor. Só que é o seguinte, não cresce. Por quê? Não nasceu uma igreja, não foi plantada uma igreja. Então, a gente vê que a igreja é uma igreja que burlou um processo. Burlou o processo. Essa igreja que burla um processo, ela vai sofrer muito mais do que a igreja que respeita os processos. Né? Quando nós plantamos uma igreja, o senhor sabe disso, o processo da semente precisa ser respeitado. Verdade. Né? O processo da semente para um líder é difícil. Eu tive há pouco tempo conversando com um pastor em Curitiba que plantou uma igreja lá e ele diz assim, amigo, a gente quer resultado. E a minha maior dificuldade, porque eu venho do meio do empreendedorismo, e ele era empresário, hoje está pastoreando, um exímio pastor, ele diz assim, lidar com o tempo de Deus. Porque o empreendedor, ele pauta o resultado na força dele, na capacidade dele. Agora, no reino de Deus, eu tenho só que plantar e regar, mas é Deus que dá o crescimento. Então, o Deus só vai dar o crescimento quando a gente estiver plantando e regando. E isso leva tempo. Porque leva tempo, o senhor sabe, a maior dificuldade não é colocar pessoas dentro de um templo. O maior desafio é a consolidação. O discipulado, o senhor sabe, o senhor está há muitos anos aqui, o senhor sabe que o desafio é formar uma liderança, consolidar uma cultura, estabelecer uma cultura, e isso é processual. Né? Uma igreja, para ser plantada num lugar, ela tem que trazer essa mentalidade de uma cultura do reino naquele lugar. Exatamente. Né? E esse é o grande desafio, o senhor não concorda? Todos estão observando, desde o começo, como que essa igreja ela tem se comportado. Perfeito. O que tem acontecido. Por isso que eu sempre falo, eu não sou pastor de uma igreja, eu sou pastor de uma cidade. Porque quando você começa a dar frutos, toda a cidade vai ver os frutos que a igreja está dando. Eu lembro quando nós começamos aqui, pastor Júlio, nós compramos esse terreno que você vê aqui, né? E não tinha nada aqui. Alguém falava assim, mas vocês vão ter uma igreja num lugar desse que não tem nada, por que não no centro da cidade? Perfeito. Falei, porque a direção que Deus me deu foi aqui. Aqui eu vou plantar, só que tem um detalhe, os frutos que vai sair daqui vai alimentar os que estão à volta, os que estão longe, os que estão perto, e assim vai acontecer. E nós começamos aqui sem dinheiro, sem nada. Por isso que eu falo que igreja que nasce, ela vai além. Isso. Nós marcamos os buracos para cavar no mutirão. Não tinha dinheiro, mutirão. Quando começamos a cavar o primeiro buraco, a picareta batia e voava fogo. Aí os irmãos disseram, pastor, como é que nós vamos cavar todos esses buracos de 4 metros de fundura, não sei quanto de largura, com a picareta batendo e voando fogo? Meu Deus. Aí cavava um pouquinho, jogava água, esperava, cavava mais um pouquinho. Primeiro dia, cavamos quase 40 centímetros só. Uau. Segundo dia, vamos voltar lá, todo mundo na fé, e eu dizendo, Senhor, o que vai ser de nós? Estamos lá cavando, todo mundo olhando e só um cavando, ia revezando na picareta. Daqui a pouco passa um cidadão de carro e para. Ele desce e fala... O que vai ser aqui? No meio do nada, né? Aí aqui vai ser uma igreja, né? Deus permitiu que nós comprássemos esses lotes e tal. Igreja? E vocês vão cavar esses buracos, essa picareta aí? Estamos aqui para isso. O cara olhou tipo assim, vocês são malucos. O cara entrou no carro e foi embora. Vamos lá cavando. 1h30, mais ou menos, chega uma reta escravadeira. Uau. O cara parou. Falei, é aqui que tá construindo uma igreja? Falei, meu patrão mandou vir aqui para cavar os buracos de vocês. Caramba! Falei, então você pode cavar esse. Uau. E a reta escavadeira, em 3 horas de serviço, cavou todos esses buracos. Que levaria dias. Exatamente. Então, quando a gente crê que nós estamos no caminho de plantar aquilo que Deus colocou no nosso coração, principalmente uma igreja que vai ser dele, Deus provê desde a reta escavadeira para cavar até aqueles que já estão esperando a igreja começar para poder chegar. E as famílias foram chegando, estamos aqui 20 anos, Júlio. Eu creio, 20 anos nós estamos aqui. E é desse jeito que eu creio, apóstolo. A visão que Deus dá, ele financia. É isso. Olha aí. Deus é financiador de visão. A visão que Deus dá, ele financia. Ele financia. Quando Deus dá a visão para um líder, ele financia essa visão. O apóstolo Valdir, ele usa uma fala e fala assim, aonde Deus aponta, ele paga a conta. Ele paga a conta, perfeito. A visão que Deus dá, ele financia.
Então, se um líder ter visão, Deus vai financiar, Deus vai Verdade. cuidar. Né? É o mesmo Deus que deu uma visão para Eliseu, manda ele para o ribeiro do Querite e diz, ó, já providenciei um ribeiro para você tomar água e os covos para cuidar de você. Ou seja, Uau. eu estou te mandando para o lugar que a provisão já está pronta. Você está indo para o lugar que a provisão já está lá. Então, quando Deus está dizendo vai, a provisão já está lá. O futuro já está pronto. Já está pronto. Porque o dono da visão é o mesmo. Ele é a provisão. Ele é a provisão. Eu creio. Então, eu creio que esse Deus que manda recurso, a gente vê, né? Eu vi na pandemia, amigo, tanto líder, tanto pastor construindo no meio da pandemia. Porque a gente sabe que o povo, deixando de vir para a igreja, cai a arrecadação. Né? Muita gente deixou de ofertar, muita gente deixou de dizimar. Mas a fé desse líder foi instigada nesse momento. Pastor Júlio, eu vou te falar, Deus nos surpreendeu. Uau. Diante de Deus, acredita? A nossa igreja, pelo contrário, foi o tempo que nós mais crescemos. Olha aí. Até financeiramente. Muitas igrejas do Brasil viveram isso, amigo. Eu vivi, estou vivendo isso. Amém. Tanto você vê que o prédio ao lado nós compramos agora faz um mês. Olha aí. No fundo da igreja nós compramos mais 3 terrenos para aumentar. Uau. E agora o projeto já de ampliar esse templo já está pronto também. Porque eu acredito naquilo que já está por vir. Amém. E se você prepara o ambiente para aquilo que Deus vai mandar, Deus manda. Amém. Porque Deus trabalha em cima daquilo que você acredita. Amém. Se eu estou preparando um ambiente para 10 mil, ele vai mandar 10 mil. Uau. Agora, se eu for estagnar com 1.000, ele vai ficar só em 1.000. Uau. Lembra quando o Senhor falou que levantou capitães de 10, de 50, de 100, de 500, de 1.000? Isso. Todos são capitães, a patente é a mesma. Isso. Agora, para cada um, ele vai dar aquilo que ele crê. É exatamente. E eu creio. Exatamente. Nós sempre determinamos aqui, ó, se Deus quiser dar pelo menos o dízimo da cidade, 10%, manda para mim. Então, hoje 10% é o quê? 14 mil. Estou pronto. Estou com espaço de um lado, espaço do outro, já tomei posse da esquerda, já tomei posse do fundo, já estou tomando posse da frente e agora do lado. E vamos para frente. Como diz a profecia de Isaías, transbordarás para a direita, para a esquerda, pra frente. e nós vamos transbordar. Que coisa Mas eu linda. falo isso, pastor Júlio, não se gabando, né? Claro. Mas dando aqui para as pessoas que estão acompanhando esse podcast, ouvindo aqui o senhor com essa palavra, que eles possam entender que realmente aquele que dá a visão, ele patrocina. E tudo vai estar integrado com a sua paixão. Se você tem paixão por aquilo que Deus confiou a você, você não tem que estar se comparando com os outros, se medindo pelo que o outro. O outro tem uma igreja A grande. Perfeito. O outro, não, meu amado, creia que Deus colocou na sua mão. Perfeito. E acredite que Deus quer fazer algo tremendo, sobrenatural, que vai além do que o homem imagina ou pensa. Perfeito. Eu, pelo menos, me coloco assim diante de Deus. Perfeito. A frequência da competição ela é perigosa, Meu né? Deus. Ela, né? E hoje nós vemos muitos líderes pautados no que os outros estão construindo. Então, claro, a gente precisa ter referência. Claro. Né? O senhor tem os seus referenciais, eu tenho os meus referenciais, gente que nos inspira. Exatamente. Isso é muito bom, mas eu preciso entender que o que Deus confiou a mim, tem a ver com a minha identidade, com o Isso. meu DNA. Isso. Então tem a ver com aquilo que Deus vai fluir através de mim. Como Deus flui através do outro, tem a ver com a particularidade que está na vida do outro. Deus deu um DNA, Deus deu uma porção para mim. E é nessa porção que eu vou fluir. Então eu vejo assim, Pedro tinha um DNA, Paulo tinha um outro DNA. Totalmente. E esse DNA de Paulo fez ele ir muito além do que Pedro foi. Exatamente. Mas era uma porção diferente. Né? Pedro, por exemplo, quando ele ouve falar do avivamento lá em Antioquia, ele não acreditou no avivamento de Antioquia, tanto que ele mandou Barnabé. Só que Barnabé não era um exímio pregador, aquele grande líder. Não, era um diácono da igreja, alguém que servia. Era um consolador. Mas Barnabé chega em Antioquia, vê aquilo acontecendo e fala, opa, tem algo diferente aqui. Quem que ele vai buscar? Paulo, que estava esquecido há aproximadamente 15 anos, costurando tenda, na profissão do pai, na vocação do pai. Barnabé vai lá, traz Paulo para Antioquia e durante um ano, aquele avivamento que estava numa proporção, tomou uma proporção ainda maior, porque Paulo fluiu diferente. Exatamente. Então, Paulo, ele entendeu isso. A porção que Deus tinha para a vida de Pedro era uma, a porção que Deus tinha para a vida de Paulo era outra. E quando a gente entende isso,
Quando a gente compreende isso, a gente para de se comparar. A gente para de fluir nessa frequência da competição, né? Que a gente vê um postando aqui, um postando ali, a igreja que está cheia aqui, a igreja que está cheia ali, ok. Mas aqui o senhor tem, como o senhor disse, o senhor pastoreia uma cidade. Né? O senhor pastoreia uma cultura, o senhor está estabelecendo uma cultura, um local. Não tem como, por exemplo, se comparar uma igreja que está lá em Brasília, uma igreja que está lá no sul do Brasil. Cada um no seu ritmo, no seu tempo, né? E isso é maravilhoso. Pastor Júlio, interessante que a gente percebe, já estamos indo para o final aí, que verdadeiramente Deus trabalha de forma específica com cada um. Você vê que Pedro que foi o cara escolhido para Jerusalém. Perfeito. Na descida do Espírito Santo, ele que pregou, Você vê que Paulo já foi escolhido para romper as barreiras e ir para os gentios. Isso. Então, cada um, Deus tem um propósito. A gente tem que entender isso. Perfeito. Aí eu falo, Pedro, a sombra de Pedro, etc e tal. Mas Paulo, ele ia e botava a cara, não era sombra, não. Perfeito. Onde Paulo chegava, o pau quebrava e Deus honrava, mesmo lá preso, açoitado. Perfeito. Mas quando adorava a Deus, havia terremoto e as coisas aconteciam. Perfeito. Então, eu acredito que nessa geração não é diferente. Deus vai usar o apóstolo Mário de um jeito, o pastor Júlio de outro, e vai unir essas multiformes e vai acontecer. Amém. Pastor Júlio, eu louvo a Deus pela sua vida, hein? Tão jovem, está com quantos anos agora? 41 anos. Meu Deus amado, meu Deus, anos. Senhor da glória. Eu estou com 38. Eu louvo a Deus pela sua vida, amém. pela sua vocação, seu chamado. Amém. E a gente percebe a paixão que você emprega naquilo que você faz. Amém. E a gente observa muitas pessoas que comentam, tá? Que durante a pandemia estava juntinho ali contigo, recebendo as mensagens, sendo fortalecidos. Então, como você falou aqui no início, Deus te usou de forma muito sobrenatural para alimentar muita gente. Amém. Através das palavras que Deus te revelava para você compartilhar com as pessoas. E hoje nós do Aliança Cast estamos felizes por receber esse ilustre companheiro de ministério aqui, pastor Júlio. Que Deus continue te abençoando e te honrando. Amém. Eu queria também deixar aqui agora aberto para você dar aí sua saudação final aí para esse povo que está junto com a gente aqui no Aliança Cast. Amém. Que Deus abençoe a todos, né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida também, apóstolo Mário, louvar a Deus pela vida da apóstola Thelma, desse casal apostólico tão abençoado, essa igreja maravilhosa, que é a Batista Aliança, uma igreja que, eu sempre digo que tem lugares que a gente passa como profeta, mas tem lugares que a gente passa também como profeta, mas também como amigo da igreja. Uau. E esses lugares são maravilhosos porque a gente estabelece uma aliança, né? Nesses lugares a gente sempre tem porta aberta para voltar, então fico muito feliz de estar aqui novamente, sendo recebido, abraçado pela igreja. E o que mais me chama a atenção aqui nessa igreja é o nível de serviço. E, amigo, eu conheço uma igreja pelo nível de serviço que ela presta. A casa do Pai é conhecida pelo nível de serviço que existia lá. O pródigo, quando ele volta para casa, ele lembra do pai, mas ele lembra do nível de serviço, porque ele diz, quantos jornaleiros ou quantos trabalhadores há na casa do meu pai? E eles lá têm abundância de pão. Tem muito pão, mas o nível de serviço está na proporção da quantidade do pão que existe. Uau. Então, uma igreja abençoada é uma igreja que tem servos dispostos a servir o reino de Deus. E a Batista Aliança aqui de São Mateus é uma igreja que serve. Eu sempre que eu chego aqui sou muito bem servido, sou muito bem cuidado, não só comigo, mas com todos aqui. Então, eu quero deixar essa mensagem. Continue servindo, continue abençoando pessoas, cuidando de vidas, porque enquanto tiver serviço, os pródigos voltam para casa. Uau! Obrigado, pastor Júlio, que alegria poder ouvir isso. Nós da Igreja Batista Aliança somos muito abençoados em ter você conosco aqui. Amém. E nessa noite de hoje vai ser a voz profética aqui na abertura da conferência Avivados. Estaremos juntos. É impossível, mas Deus pode. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua família. Mais uma vez o Aliança Cast está aqui no ar com o pastor Júlio César, trazendo aí essas palavras maravilhosas. Tenho certeza que muito mais virá aí durante esse fim de semana. Deus abençoe pastor Júlio, Deus abençoe toda a nossa equipe que está aqui conosco no podcast. Que Deus continue honrando você que está nos assistindo. Vamos para cima que tem muita coisa boa. Aliança Cast com vocês.